Olá, turma, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a classe gramatical verbo, tá? Já usa, né? Todo momento, já usa desde quando vocês foram alfabetizados, mas a gente vai estudar um pouquinho sobre essa classe gramatical. Então, o que é verbo? Quais são as suas classificações? Os tempos verbais? Tudo isso a gente vai aprender, né? A partir de hoje. Não dá para ser numa aula só, tá? Tipo, é igual os pronomes, né? Que a gente teve que dividir, porque são uma matéria mais longa, né? A parte mais longa da matéria, das classes gramaticais. Então, o verbo também entra nesta faixa, né? Um pouquinho extensa a matéria, mas a gente vai dividindo em algumas aulas, tá bom? Então, verbo, gente, é uma palavra, é uma classe gramatical que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, verbo pode indicar qualquer uma dessas três coisas, né? Um estado, um fenômeno da natureza ou uma ação, tá bom? Então, vamos ver essas classificações, essas definições, para a gente entender melhor. Então, definição de verbo aí, são palavras, são uma classe gramatical, né, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, situando os fatos no tempo. Tá? Então, ações aí que indicam coisas do passado, coisas do presente, né, ou mesmo do futuro, né, está situando no tempo essas ações. Quando o verbo expressa uma ação, usa um exemplo aí, ó. Lúcia trabalhou muito hoje. O verbo trabalhar aí, né, indicando uma ação. Marcos estudou bastante. O verbo estudou, indicando uma ação. Fomos ao zoológico ontem. Uma frase aí que é toda predicado, né, que é toda o predicado, né? Fomos ao zoológico ontem. Quem foi ao zoológico? Nós, né? Então, o verbo aí indicando uma ação. Fomos. Imprimir várias provas, o verbo imprimir, do verbo imprimir, né? Quem imprimiu várias provas? Eu imprimi, né? Então, sujeito oculto e eu. Deletei os arquivos da mesma forma, o verbo deletei, tá? Então, gente, essas frases aí são alguns exemplos, né, de verbos que indicam ação, tá? Vamos ver fenômeno da natureza? Choveu em Manaus, nevou em Santa Catarina, trovejou muito ontem à noite, geou em São Joaquim pela manhã. Então, esses verbos aí indicam, né, fenômeno da natureza, né? Coisas, ações aí que indicam fenômeno da natureza, tá? Então, se eu colocasse, por exemplo, uma frase, aí tem que ver o contexto da frase, né? Então, tem choveu em Manaus. Aí, se eu colocasse uma frase assim, choveu flores do céu. Choveu flores do céu. Seria, este verbo estaria exprimindo o fenômeno da natureza? Indicando fenômeno da natureza? Não, né? Esse verbo estaria indicando uma ação, tá? Então, não é só porque o verbo parece, né? Que é fenômeno da natureza, que você vai classificá-lo assim. Você tem que ver o contexto da frase, tá? Então, choveu aí de forma figurada, né? Quer dizer que caiu, né? Flores do céu, tá bom? Então, você tem que ver o contexto da frase para poder classificar o verbo. Então, o verbo indicando o estado. Vicente estava angustiado. O verbo estava aí, né, indicando o estado. Como que o Vicente estava? Angustiado, né? Triste, cabisbaixo, ansioso, deprimido, calado, infeliz, feliz. Então, esse verbo aí está indicando o estado do sujeito aí, do substantivo Vicente. Tá?
Lucas ficou triste com a notícia. Da mesma forma, né? O verbo ficar aí, indicando o estado, né? O estado de Lucas. Como que ele ficou? Ficou triste, né? Ficou chateado. Valéria estava doente. Da mesma forma, né? O verbo está aí, indicando o estado de Valéria. Ayrton anda agitado. Então, anda agitado no sentido de, no dia a dia, né? A situação que ele está. Ele é a mesma coisa se eu falasse assim, anda deprimido, anda nervoso, anda angustiado, anda tenso, tá? Não é no sentido de caminhar, não, tá? Agora, se eu colocasse assim, Ayrton anda a pé. Aí sim, já seria no sentido de caminhar, né? Aí não seria indicando um estado, seria indicando uma ação, tá bom? Ação de caminhar, ok? Então, você tem que identificar o contexto da frase, para poder classificar o verbo. Locução verbal. Locução verbal, gente, são expressões formadas por mais de um verbo. Nessas expressões, a ideia é apresentar, a ideia principal, a ideia maior da frase é apresentada pelo verbo principal, que vem antecedido por um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar, sozinho na frase, ele não tem sentido, tá? Então, só explicar isso aí. A ideia principal é apresentada pelo verbo principal, que vem antecedido por um verbo auxiliar. Então, antes do verbo principal, vem um verbo auxiliar, tá? Então, neste caso, é uma locução verbal. Vamos ver um exemplo aí para vocês entenderem melhor. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ficar, ir, haver e ter. Esses são os verbos auxiliares, que sozinhos na frase ele não tem muito sentido não, tá? Então, um exemplo aí. 2, né? Marcelo está fazendo prova. Observe, o verbo estar é um verbo auxiliar, tá? E o verbo principal aí é fazendo. Então, antes do verbo principal, eu tenho um verbo auxiliar, que sozinho não tem sentido. Se eu colocar ele sozinho aí, por exemplo, se eu colocar só assim, Marcelo está à prova. Observe, não tem sentido nenhum, tá? Está faltando o verbo principal. Então, o verbo principal aí é fazendo, ok? Fazendo a prova, né? Da mesma forma, a próxima frase. Luiz ficou admirado com o presente. Luiz ficou com o presente. Até que vocês iam entender que alguém deu o presente para o Luiz, né? E ele ficou com ele. Mas não faz muito sentido, né? Porque você não sabe a história anterior, né? Então, Luiz ficou admirado com o presente, ficou feliz com o presente, ficou decepcionado com o presente, tá? Então, esse verbo auxiliar sozinho na frase, ele não faz muito sentido, tá bom? Ele precisa do verbo principal para formar uma frase com sentido, tá bom? Então, gente, por hoje é só essa matéria, mas a gente, né, tem muito mais coisa, né, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Prometo que vou resumir, assim, o máximo possível, para não ficar aquela coisa pesada, né? De ver esse conteúdo tão extenso, né, em poucas aulas. Então, vou resumir, né, vou dando aos pouquinhos para vocês poderem ir conciliando, né? Não ficar sobrecarregado para vocês, tá? O entendimento, né, a compreensão. Então, a gente vai fazer exercício, vou explicar, a gente vai fazer exercícios para vocês poderem ir habituando, né, e entendendo e fixando melhor esse conteúdo. Vou voltar nesse assunto de novo. Eu queria pedir para vocês me chamarem em caso de dúvidas, né? Não fiquem com dúvidas na hora da atividade, tá? Viu o vídeo, não entendeu certa explicação? Me chamem em privado, tá? Ou no grupo, me mandem mensagem que eu retorno, tá? Mas não fiquem com dúvidas, não deixe passar a matéria.
com dúvidas? Porque na hora da prova, vocês não vão lembrar, né? Vocês não vão conseguir fazer uma boa prova. Aí é hora de tirar nota baixa, né? De ficar prejudicada, né? Ou prejudicado. Então, não fique com dúvidas, me procure, eu estou à disposição. Tem esse horário da manhã, né? Todos os dias, de menos as quintas-feiras, né? Mas todos os dias vocês podem me chamar para a gente esclarecer as dúvidas. À tarde eu costumo atender também, não nego explicação em momento algum, tá? Tem gente que me procura até à noite. Se for para resolver, se for para tirar a dúvida de vocês, eu atendo a qualquer horário, tá bom? Desde que eu esteja, né, disponível, que esteja com material de fácil acesso, né? Tá bom? Ou mesmo se for só para explicar, né, a matéria novamente, eu não preciso de material, né? Eu explico, né? Não tem problema nenhum. O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvida, tá bom? Pra depois, né? Se eu deixar a dúvida para depois, vai só acumulando, porque a matéria eu vou dando sequência, né? Eu vou dando prosseguimento. A gente não para, né? Agora, se eu souber que tem alguém com dúvida, né? Se uma boa parte da turma não compreendeu a matéria, volto na matéria, faço revisão, dou novos exercícios, faço a correção individual ou na aula online, né? Então, isso eu faço com o maior prazer. O que eu não quero, repetindo, né? É que vocês fiquem com dúvidas, tá bom? Então, prometem que vocês vão me procurar? Então, tá bom. Faz de conta, né, que vocês prometeram, né? Mas na aula online eu vou cobrar de novo isso e quero ouvir, né, de vocês, de cada um aí, que vão me procurar, né, se tiverem dúvidas. Para amanhã ou depois, vocês mesmos não ficarem prejudicados, tá? Porque se vocês não me posicionarem, professora, eu não entendi a matéria sobre verbos, eu não entendi a matéria anterior, a senhora pode voltar? Claro que posso, né? Não tem problema nenhum. Se for uma pessoa só, eu atendo no particular. Se for um grupo maior, atendo na aula online, né? Eu volto na matéria de novo, né? Gravo outro vídeo com novas explicações, com novos exemplos, tá bom? Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas. Porque se a gente estivesse na aula presencial, seria muito mais fácil, né? Eu explico a matéria, dou exemplo, passo para as atividades, aí o aluno me chama, professora, eu não entendi essa matéria, vou na mesa, né, ou explico novamente, como sempre fiz, né, agora, né, dessa forma que a gente está, só vocês me posicionando mesmo, né, vocês me chamando no particular ou no grupo e falando que não estou entendendo. Tem alguns que fazem isso, e eu fico muito feliz de vocês estarem, de alguns me procurarem, né, quando não estão entendendo. Mas ainda tem aqueles alunos que ficam com dúvidas e ficam guardando para si só suas dúvidas. Não pode, tá, gente? E vocês mesmos ficam prejudicados, tá bom? Então, eu quero que vocês fechem esse trimestre, né, com 30, né, esse trimestre vai valer 30. Se Deus quiser, todo mundo aí tirando 30, no máximo, no mínimo 28, 29. Tá bom? Grande beijo, fique com Deus. Até a próxima aula. Uma ótima semana, gente. Deus abençoe todos vocês.